Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto nesse momento. Caso você não me conheça, meu nome é Everton, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Peniel, em Cuiabá. Seja bem-vindo ao nosso meio. Nós estamos cultuando a Deus nesse instante. Eu enviei para a igreja previamente uma liturgia. Então, caso você não tenha recebido essa liturgia ou você é novo no canal e no vídeo, eu peço a você que pause esse vídeo nesse instante, coloque-se em oração diante do Senhor, para que nós possamos ter um melhor proveito desse tempo que nós vamos estar juntos. Aos irmãos que estão nos acompanhando com a liturgia, peço para que abram as suas Bíblias em Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Até aí, meus irmãos, vamos orar nesse instante. Bondoso Deus, amado Pai, a Tua palavra foi lida e pedimos que através dela o Senhor fale conosco, o Senhor trabalhe em nossa vida, em nosso coração, especialmente nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, esse tempo de quarentena, esse tempo de pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia e trabalhe em nosso coração, nos ensinando a respeito do sofrimento e a respeito da perseverança. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o nosso tema de hoje é justamente o sofrimento e a esperança. Eu quero gastar um tempo com os irmãos pensando sobre isso, sobre o que é o sofrimento para o crente e o que significa perseverança. Como é o versículo 1 do capítulo 1 dessa carta, torna-se necessário dar algumas explicações iniciais. A carta de Tiago, meus irmãos, é um livro prático. Tiago é mais pregador que escritor. Um dos grandes problemas que a igreja estava enfrentando era justamente colocar em prática tudo aquilo que eles professavam, tudo aquilo que eles trabalhavam dia após dia, estudavam. A vida prática estava distorcida, estava divorciada da teologia. E interessante, meus irmãos, que essa carta se torna extremamente necessária para os nossos dias, porque esse também é um problema da igreja contemporânea. Daí a pertinência e a urgência de estudarmos essa carta. Por que Tiago escreveu essa carta, meus irmãos? Porque ele precisava resolver alguns problemas. Os crentes estavam passando por diversas provações, duras provações. Eles estavam sendo tentados a pecar. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados também pelos ricos. Alguns crentes estavam falhando em viver como eles pregavam ou como eles entendiam que a vida cristã deveria ser. Outros crentes estavam vivendo de uma forma mundana. Outros eles não conseguiram dominar a língua, o seu testemunho. Outros estavam se afastando do Senhor. E havia crentes que estavam vivendo em guerras uns com os outros. Então são diversos motivos que levou a Tiago a escrever essa carta. Eu, pessoalmente, gosto de dividir essa carta em dois grandes propósitos. O primeiro propósito é o capítulo 1, que é consolo. Capítulo 1, Tiago vai falar sobre os benefícios da aprovação. Como o crente que vive a perseguição, ele é alegre, ele é abençoado, ele é feliz. Como obter sabedoria em tempos difíceis, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8. Como compreender que as situações presentes, as circunstâncias terrenas, são transitórias, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Então, o propósito principal do capítulo 1 é consolo em meio a tempos difíceis. E do capítulo 2 até o final da carta, no capítulo 5, Tiago vai trabalhar sobre maturidade cristã. Como o crente não pode fazer acepção de pessoas. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12.
como a fé possui sim obras, é necessário obras para a fé, para confirmar a nossa fé. Capítulo 2, no versículo 14 ao versículo 16, como o crente deve refrear a língua. Capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, entender a origem das brigas internas e as brigas entre a igreja, entre os irmãos da igreja, capítulo 4. Então são dois grandes propósitos: consolo, capítulo 1, e maturidade cristã, que vai do capítulo 2 até o capítulo 5. Então, meus irmãos, quando nós tivermos maturidade cristã suficiente, nós vamos viver tempos difíceis com alegria. Então é um conhecimento que se completa. O consolo vem através da maturidade. Então, para que a gente consiga viver o capítulo 1, nós temos que botar em prática do capítulo 2 até o capítulo 5. E esses são problemas extremamente atuais, meus irmãos. São os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. Nós fazemos acepção de pessoas, a fofoca está presente na igreja, em muitas igrejas, na vida de muitos irmãos, de muitas casas. Há contendas em todas as igrejas, a discussão de como anda a prática da nossa fé. Então são assuntos e problemas que nós devemos conversar. E Tiago fala sobre algumas transformações que Deus opera em nós como resultado da obra de Jesus Cristo. Então esse livro é destinado a todos os que foram transformados de incrédulos em servos de Cristo. Esse é o propósito. Esses são os dois grandes propósitos da carta: consolo e maturidade cristã. Então aqui ele vai fazer o prefácio e saudação. Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Quem é esse Tiago aqui? Quem é o autor dessa carta? Nós temos alguns Tiagos na Bíblia, como Tiago, o apóstolo, o filho de Zebedeu. Temos o Tiago, filho de Alfeu, mas aqui o autor dessa carta é Tiago, o meio-irmão de Jesus, o irmão de Jesus, filho de Maria e José. Esse Tiago, irmão de Jesus, não acreditava em Jesus Cristo. Só mais tarde ele se torna um importante líder na vida da igreja. Então é importante nós sabermos um pouquinho a vida de Tiago. Relatos bíblicos, como 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, mostra que esse Tiago, autor dessa carta, foi uma das seletas pessoas em que Cristo apareceu depois da ressurreição. Tiago, ele estava no cenáculo com os apóstolos em Pentecostes. Paulo chama Tiago de pilar da igreja de Jerusalém em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Paulo viu Tiago quando foi a Jerusalém, depois da sua conversão em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, bem como em sua última viagem a Jerusalém, em Atos, capítulo 21. E os historiadores relatam que em 62 depois de Cristo, Tiago foi apedrejado e morto pelo Sinédrio, meus irmãos. Embora amado pelo povo, Tiago ele era odiado pelas autoridades do Império Romano, pela aristocracia sacerdotal que governava a cidade. Então o sumo sacerdote da época leva Tiago ao Sinédrio e ele é julgado e condenado e apedrejado até a morte. Essa é a história de Tiago. É importante nós termos isso em mente, porque nós estamos lendo aqui um relato de um incrédulo que se torna crente, um crente que se torna um líder da igreja e um líder que se define como servo. Por isso que é importante nós sabermos a história de Tiago. Ele não se apresenta nessa carta como o irmão de Jesus, o irmão do Senhor. Isso seria um status importantíssimo, único na vida dele, né? Que apóstolo, que autor bíblico poderia ter esse status, né? Mas ele se apresenta como humilde, como servo. E essa é a transformação, meus irmãos. É fruto da transformação que o Evangelho produz. Charles Spurgeon diz que Deus não deseja nada além de nós, exceto as nossas próprias necessidades. Não é o que temos, mas é o que não temos, que é o primeiro ponto de contato entre a nossa alma e Deus. Meus irmãos, Spurgeon, ao dizer isso, ele mostra porque que
Tiago, o irmão de Jesus, líder de Jerusalém, se apresenta como doulos, como escravo, como servo. Ele refere aqui a uma posição de obediência a Cristo, a uma obediência completa, uma humildade absoluta, uma lealdade inabalável. A obediência aqui, meus irmãos, ele mostra como uma tarefa, como um estilo de vida, é uma posição. E não há maior atributo para o crente do que ser conhecido como servo de Jesus. Homem obediente, pessoa humilde e pessoa leal. Por isso que eu disse que ele passa de incrédulo para crente, de crente para líder e de líder para servo. E esse servo direciona essa carta para todos aqueles que foram transformados. O povo especial de Deus. Um povo, meus irmãos, que estava sofrendo dificuldades, vivendo provações. Ele envia essa carta às 12 tribos, que aqui é referente aos cristãos que se converteram em Pentecostes e eles foram dispersos depois da morte do diácono Estevão, em Atos capítulo 8. Por força ou até mesmo por escolha, esses crentes estavam vivendo por toda a parte do Império Romano. Alguns perseguidos, outros foragidos, outros buscando uma nova oportunidade, mas a compreensão de cidadania dos céus já fazia parte do entendimento dessas pessoas. Eles eram não somente crentes, mas agora eles eram cidadãos dos céus. Eles eram crentes, passavam por dificuldades, pobres, oprimidos, doentes, sofrendo, mas esses irmãos deveriam se lembrar desse passaporte valioso, dessa cidadania que eles ganharam através de Cristo Jesus, da morte de Cristo Jesus. Então, Tiago destina o capítulo 1 para ensinar os crentes que é possível crescer espiritualmente em tempos difíceis. E também ensinar que crente vive tempos difíceis sim. As dificuldades nos cercam e nós podemos nos beneficiar, meus irmãos, dessas dificuldades que nos cercam. Nós podemos transformar essas dificuldades em benefício para a nossa vida espiritual. Tiago ensina a importância do perseverar continuamente, até que nos tornemos maduros na fé, até que nos tornemos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Isso é transformar a tribulação em triunfo. Então agora nós veremos como Tiago nos ensina a respeito do sofrimento na vida do crente e da perseverança. Então nós vamos ver algumas verdades sobre esses pontos. Em primeiro lugar, nós devemos entender que as provações elas são compatíveis com a fé cristã. As provações, elas são compatíveis, elas fazem parte da vida do crente. São compatíveis com a fé do cristão. Por que o crente sofre? Por que o crente passa por privações? Por que o crente sofre prejuízo? Por que o crente fica doente em cima de uma cama? Por que são injustiçados? Por que o crente vive tempos difíceis? Deus nos ensina a esperar por essas dificuldades na nossa caminhada cristã. A vida do crente não é uma vida fácil, como muitos falam, como muitas pregações e muitos evangelismos tentam nos ensinar, nos exortar. É por isso que muitas pessoas que conhecem a Jesus através daqueles evangelismos de Jesus te ama, quando ele entende o amor de Deus, mas entende também as dificuldades que cercam a vida do crente, entra em crise. Porque Jesus ama, mas também Jesus nos educa através das dificuldades, nos ensina. Isso é interessante. Em João 16:33, Jesus Cristo mostra que a vida do crente não é fácil. Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
um outro texto que mostra sobre a dificuldade da vida do crente, o apóstolo Paulo fala lá em Atos capítulo 14, versículo 22, dizendo assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-vos a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Um outro texto de Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, mostra também, dizendo assim: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, nós devemos entender que nós somos peregrinos desse mundo, nossa pátria já não pertence aqui, nosso lar permanente já não é mais este local, mas a nossa pátria está no céu. Mas as provações que nós enfrentamos aqui são reais. E essas provações visam a maturidade espiritual do crente, para que a gente possa amadurecer. Então, de forma nenhuma, os textos bíblicos e a palavra de Deus nos ensina que o crente não viverá tempos difíceis, como os textos que eu acabei de ler para os irmãos. E para que os irmãos entendam mais sobre as provações da nossa vida, de onde elas procedem? As provações procedem de algumas áreas da nossa vida. A primeira área é a nossa própria humanidade, a nossa própria finitude. Nós pertencemos à raça humana e por isso nós somos ilimitados. Nós adoecemos, nós sofremos acidentes, nós sofremos desapontamentos constantes. Então, simplesmente a nossa humanidade causa as provações que nos cercam. Um outro ponto, as provações procedem não somente da nossa humanidade, mas também da nossa pecaminosidade. Nós criamos problemas por conta do nosso coração pecaminoso, quando nós não refreamos nossa língua, quando nós nos viramos, como na nossa luta constante para satisfazer a nossa carne. É por isso que nós buscamos prazeres que fazem mal para nós. Uma pessoa que morre de câncer por ter fumado décadas, ela sofre porque ela se dedicou a alimentar a sua natureza pecaminosa, mesmo sabendo que isso iria causar efeitos a longo prazo. Então, de onde procedem as nossas provações? Primeiro, da nossa humanidade. Nós somos finitos. Segundo, da nossa pecaminosidade. E em terceiro lugar, as provações procedem da nossa vida cristã. Muitas das tribulações que nós enfrentamos é exatamente porque somos crentes. Porque justamente Satanás e o mundo que é contrário à palavra de Deus lutam contra nós. A origem, de onde procedem as nossas provações, é da nossa humanidade, é da nossa pecaminosidade, é do nosso testemunho, da nossa própria vida cristã. E em um segundo lugar aqui, nós devemos entender que as provações, elas são variadas. Por isso que no versículo 2 ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não é à toa que ele mostra esse várias aqui. E a ideia desse várias no texto grego é como se fossem diversas cores, multicolorido. As dificuldades, as provações são policromáticas. Existem provações de todas as cores que nos cercam. Algumas cores são fáceis de identificar e são a curto prazo. Outras provações, muitas provações, já são mais difíceis, são provas mais difíceis, mas elas são várias. É um conjunto de cores, é multicor as dificuldades que nos cercam. E nós devemos aprender que, mesmo com essa grande quantidade, essa multicor de dificuldades que nos cercam, nós nunca estaremos sozinhos. Deus sabe e conduz todas as ações da nossa vida e Ele é como o nosso pintor desse quadro, dessas cores. Ele está pintando em nós o retrato de Jesus Cristo através dessas dificuldades que nos cercam. Olha como nós, se entendermos isso, esse ensino, nós já vamos interpretar e viver os tempos difíceis de forma diferente. E em terceiro lugar, eu quero que os irmãos entendam que as provações, elas são variadas e também são passageiras. Por isso é que ele diz que passardes por várias provações. E ele diz várias provações e antes ele coloca o passardes, demonstrando que a provação não é eterna.
né, tem de um motivo de se alegrar, porque essas provações vão passar. Tá? Ninguém vai aguentar para sempre a eternidade aos céus vivendo dificuldades e provações. Não é isso que o texto está falando. Depois da noite vem a manhã, depois do choro vem a alegria, depois da tempestade vem a bonança. Então nós não vamos ficar estacionados nessa área de provação e dificuldade. Não é eterno isso que você está vivendo, isso que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por essas dificuldades, mas algumas serão longas, outras são breves, mas elas não serão eternas. É importante nós entendermos isso. Um outro ensino que esse texto traz para a nossa vida é que as provações, elas são pedagógicas. Versículo 3 dizendo: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Nas provações da nossa vida, a nossa fé ela é constantemente testada para mostrar a nossa fidelidade, a nossa exclusividade, a nossa autenticidade, meus irmãos. Quando, um exemplo bíblico, quando Deus chama Abraão para que ele viva para ele e viva pela fé, aqui nós temos Deus justamente lapidando, testando, a fim de aumentar a fé de Abraão. Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós, meus irmãos. Satanás nos tenta sempre a fazer o pior. O mundo sempre nos convence a buscar fazer aquilo que a palavra de Deus não se agrada. Mas as provas da fé, da nossa fé, provam que de fato nós nascemos de novo. Nós pertencemos ao Senhor. Então as provações da nossa fé trabalham por nós, não são contra nós, porque elas vão produzir perseverança. E essa perseverança é importantíssima e extremamente valiosa para Deus. Deus está no controle da nossa vida. Tudo tem um propósito. É por isso que nós cantamos muitas vezes aquele texto de Romanos 8, 28, que diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um outro texto que mostra esse ensino é em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, quando Paulo diz que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Um outro texto que mostra esse ensino é em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 e versículo 10 também. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo diz que Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. E agora nós chegamos no momento de entendermos a importância da perseverança. Nós entendemos as provações. Agora vamos entender a importância de perseverar em meio às provações. A perseverança visa nos levar à maturidade, meus irmãos. Maturidade cristã. A palavra aqui, perseverança, tem um sentido de paciência com as circunstâncias. Ou seja, de ter coragem de continuar mesmo em sofrimento e em dificuldades. A imaturidade cristã sempre nos torna impacientes. A impaciência é uma característica da imaturidade cristã. Como, por exemplo, Abraão, querendo seu descendente, não esperou o tempo de Deus e coabitou com Agar. Ou Moisés, quando mata o egípcio. Ou Sansão, quando conta o seu segredo a Dalila. Ou quando Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote para tentar salvar Jesus Cristo. Esses são exemplos da imaturidade, atitudes de imaturidade cristã, de impaciência. A maturidade não se demonstra apenas com teoria, mas através da nossa vida prática, das nossas provas. As provações, então, visam a glória de Deus. Como Jesus Cristo disse que o cego de nascença nasceu cego para que nele pudesse se manifestar a glória de Deus.
Olha que interessante isso, né? Então, meus irmãos, para nós encerrarmos, eu quero que você pense em qual deve ser a sua atitude enquanto você vive situações difíceis. Tiago diz que em tempos difíceis nós devemos ter toda alegria, tende por todo motivo de gozo, de alegria, em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de carregar a amargura, em vez de nos separarmos ou deixar de congregar ou nos entristecer a ponto de não ter forças para sair da cama. Os tempos difíceis devem causar alegria na nossa vida. E essa alegria é pura teologia, meus irmãos, porque essa alegria é a manifestação prática de um conhecimento bíblico sólido e profundo de que essa alegria em tempos difíceis é porque nós confiamos no nosso Senhor, nós confiamos na soberania de Deus, nós confiamos que Ele está no controle de todas as coisas, nós confiamos que Ele já fez a boa obra em nossa vida e nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo que habita em nós e esse Espírito Santo é penhor, é garantia da nossa salvação. Então, mesmo em tempos difíceis, nós nos alegramos porque nós já sabemos disso tudo. A alegria em tempos difíceis não é loucura, não é burrice, não é insanidade, não é ópio, nada disso. É a manifestação do conhecimento profundo teológico da nossa vida. Entendendo que as provações, elas são circunstâncias externas, são conflitos, são sofrimentos, são aflições das quais todo crente vai passar em todo momento. As provações, elas não são de fato agradáveis, podem ser extremamente dolorosas, mas os cristãos eles devem considerá-las como uma oportunidade de se alegrar, uma oportunidade de mostrar o quanto você conhece a respeito do Senhor que nos guia. São as aflições e as dificuldades, são ferramentas que refinam e purificam a nossa fé, que produz perseverança e paciência. E quando os crentes resistem às provações, eles são feitos, são transformados em perfeitos, no sentido de terem chegado ao fim, sendo bem aprovados, completos, inteiros diante de Deus. Que belo isso, meus irmãos. Nós possamos entender o proceder das provações da nossa vida. Que essas provações procedem da nossa finitude, da nossa humanidade, procedem da nossa pecaminosidade, procedem do nosso testemunho da nossa vida cristã. Nós possamos entender que essas provações serão variadas, serão muitas nas nossas vidas, mas mesmo muitas serão passageiras, elas terão fim. E o propósito dessas provações é um propósito pedagógico, para que a gente possa amadurecer na fé e nos tornarmos perfeitos diante de Deus, obreiros bem aprovados. As provações, elas visam a glória de Deus. Então, meus irmãos, nesse tempo difícil que nós vivemos, não se esqueça disso, não se esqueça dessa graça maravilhosa e dessa obra maravilhosa na nossa vida, que já transformou aquilo que aconteceu e tudo que vai acontecer na nossa existência. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar nesse instante. Bondoso Deus, amado Pai, nós colocamos a nossa vida de forma especial diante do Senhor nesse momento, especialmente aqueles que vivem tempos difíceis, Pai. Aqueles que vivem tempos de tristeza, tempos de angústia, tempos de dificuldade, de estresse, de aflição, de ansiedade. Senhor, escuta o nosso coração nesse instante, aplica essa palavra, esse ensino ao nosso coração, para que nós possamos, mesmo em tempos de dificuldade, perseverar, Senhor. Ter forças para perseverar. Continua guardando a nossa fé, continua moldando o nosso caráter, o nosso coração, para que nós possamos chegar, e que nem ao final desse texto nos ensina, que nós a ponto de nos alegrar no meio das dificuldades, a ponto de perseverar, para que a nossa perseverança possa ter ação completa, para que nós possamos ser perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Nós oramos assim, em nome e por amor de Jesus, que é a nossa única, suficiente e eterna esperança. Amém.
Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o coração. E até nós nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua maravilhosa mão. Deus abençoe.